partiram para cima, né, no sentido de cobrar soluções do governador João Dória. Ontem de manhã aconteceu uma reunião com prefeitos que pertencem às regiões metropolitanas do estado de São Paulo e depois com mais de 440 prefeitos do interior e litoral de São Paulo. A reunião foi com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. 440 representantes de municípios participaram da reunião. Na troca de mensagens e também em suas falas, os prefeitos participantes fizeram diversas demandas ao governo estadual. O prefeito de Suzano pediu a adoção de várias ações, entre elas a restrição do transporte público. Tem uma linha de metrô que liga Suzano diretamente à capital. Os prefeitos ali da Grande São Paulo, né, estão mais desesperados, vamos colocar assim, porque o Bruno Covas, ele anunciou um super feriadão na capital. O prefeito de Osasco, por exemplo, destacou que as medidas devem ser tomadas, se for preciso, antes do dia 30 de março. O representante de Diadema, o prefeito José Felipe, disse que o estado está em guerra e pediu que o governo feche o estado inteiro. Prefeitos de cidades como Igarapava, Igarapava tá longe da capital, hein? É a última cidade antes de Minas, aqui ao nordeste do estado, aqui na rodovia Anhanguera. Eles destacaram e pediram ao secretário estadual a criação de novos leitos e descreveram um cenário de esgotamento de vagas em suas regiões. O envio de novos lotes de vacinas contra a Covid também foi uma demanda apresentada por diversos prefeitos. Lá na região de Campinas, o prefeito de Bragança Paulista criticou a decisão do prefeito da capital, Bruno Covas, de antecipar os feriados na cidade. Ele disse o seguinte na reunião, o prefeito de Bragança, o Jesus Chedi, está tirando de São Paulo para fazer morrer no interior. A prefeitura da capital anunciou na quinta a antecipação de 5 feriados municipais e uma mudança no horário do rodízio. O negócio é o seguinte, gente. Os prefeitos, a partir do momento em que o Bruno Covas, na capital, anunciou esse super feriado, os prefeitos do entorno da capital, da Grande São Paulo e do litoral, entraram em desespero. O prefeito de Santos, tem uma rede hospitalar bem estruturada de dar inveja. Lá são mais de 360 leitos de UTI. O prefeito de Santos pediu pelo amor de Deus, é isso mesmo, ele pediu pelo amor de Deus para que os paulistanos não desçam para a Baixada Santista nesse super feriado. E que não venham para o interior também, porque senão não adianta nada. E o que os prefeitos estão cobrando? E que o governo do estado tá naquela, né, de faz de conta que tá agindo. Os prefeitos da Grande São Paulo estão pedindo lockdown, Campinas da mesma forma. Cidades do interior já decretaram, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Baixada Santista vai fechar tudo, esse não é um feriado para turismo. É a mensagem que se passa para a capital. A gente viu o que aconteceu lá atrás com antecipação de alguns feriados, ano passado. Só que os prefeitos estão pedindo para que o governador João Dória, que a gente está vendo na imagem aí, né, falando, que essas medidas mais restritivas venham do governador de São Paulo e não dos prefeitos. E o que o governo do estado fala? O que o governo do estado faz? Olha, se os prefeitos quiserem adotar medidas mais restritivas, eles que adotem. Então o governador, ele está indiretamente passando a bomba para os prefeitos. E sabe por quê? Porque isso gera muito desgaste. Vamos imaginar que o governador de São Paulo, João Dória, venha a público e decrete lockdown no estado inteiro, como pediu o prefeito lá de Diadema, como estão pedindo os outros prefeitos. Tudo tem um viés político, tudo tem um viés eleitoral. De quem é a próxima eleição? Do Dória, em 2022. A eleição dos prefeitos, né, reeleição que seja, tá longe. Então isso
cai no esquecimento. É assim, aqui em Ribeirão, a maioria da população esqueceu o que aconteceu, né? Ou pelo menos não considerou sério, porque reelegeu o prefeito, apesar de muitas críticas. Mas qual a próxima eleição a ser disputada? O Dória no jogo, no páreo. Então o que o Estado está fazendo? E eu vejo aqui como uma medida covarde com as cidades. Não, o secretário de Desenvolvimento, ele vem a público dizendo o seguinte, olha, se as cidades quiserem, elas estão liberadas para adotar lockdown. Por que o governador não adota? Já que né? É quem rege as regras no estado inteiro. Ora, vai deixar gerar essa confusão? Ribeirão adota, as cidades vizinhas não. Campinas adota, outras cidades não. São Paulo adota. Veja o que disse o prefeito de Bragança Paulista. E ele foi na garganta, né? Do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Fecha lá na capital para vir morrer aqui no interior. Então veja que as cidades, elas agem de forma desencontrada. O problema, ele vai migrando de lugar. Ele vai mudando de lugar. O prefeito de Santos pedindo, pelo amor de Deus, pro pessoal da capital não descer. Então, aí é que tinha que vir o governador e adotar uma medida única. Ou é para todo mundo, como alguns prefeitos estão pedindo aqui, ou não faz. Ou não é para ninguém, fica cada um por si. Isso. Mas por que o governador não adota essa atitude? Números para isso nós temos. A situação é seríssima. A situação é gravíssima. Quando você vê uma cidade fechar, não é porque os gestores querem fechar por diversão, é porque lotou. É porque os leitos de UTI estão abarrotados. Olha quanta gente está morrendo. Agora, na hora em que precisa da atitude firme, o governo do estado está sendo frouxo. Tá jogando a bomba nas mãos dos prefeitos. Quando precisa, ele vai para os Estados Unidos, né? Luciano, o negócio é o seguinte, olha, se vocês quiserem tomar medidas mais restritivas, os prefeitos, se vocês quiserem adotar o lockdown, adotem. Poxa vida, cadê o governo do estado para poder adotar uma ação uniforme? O governo do estado não tem um posicionamento, não tem. O governo João Dória está com medidas que já para algumas cidades do interior não são suficientes, gente. Sim. Os números estão mostrando isso. Então fica cada um por si, cada cidade por si. O prefeito de Santos pedindo, pelo amor de Deus, para ninguém descer. Campinas adotando lockdown, Rio Preto continua em lockdown, Ribeirão Preto 5 dias em lockdown, terminou ontem. Só que as pessoas daqui vão para outras cidades. Se tivesse lockdown, se tivesse uma ação única no estado, não haveria essa migração do problema. O problema não mudaria de lugar, como está acontecendo. E essa temeridade dos prefeitos aqui, que fizeram essa reunião pedindo, né, para que o governo do estado adote essas medidas. Ou não adota nada, fica cada um por si, porque parece que está cada um por si. O próprio estado de São Paulo não está falando a mesma língua. Então adianta cobrar do governo federal? Aqui em São Paulo, as ações estão sendo diferentes, cidade por cidade. O prefeito de Bragança criticou a ação do Bruno Covas, né, de antecipar os feriados. Veja, o Bruno Covas, obviamente, está preocupado com a capital. O Edinho Araújo em Rio Preto está preocupado com Rio Preto. O Nogueira em Ribeirão está preocupado com Ribeirão. Só que as pessoas daqui vão para outros lugares e, em tese, migram o problema para essas cidades. Se o governo do estado vem e adota uma única medida, uma medida só que é o que os prefeitos das grandes cidades estão pedindo. Principalmente os prefeitos da Grande São Paulo, porque depois eles arrepiaram como gatos, né? Depois desse feriadão anunciado lá na capital. O Palácio dos Bandeirantes informou que o governo de São Paulo reafirma, a disponibilidade para o diálogo permanente e apoio aos prefeitos das 645 cidades e que dá integral autonomia para que prefeitos adotem medidas mais restritivas do que as normas estabelecidas pelo estado. Ou seja, o governo do estado deixa a bomba na mão dos prefeitos. Ô Dória, e aí?
A ação tem que ser adotada agora pelo governo de São Paulo, porque cada região tá de um jeito. Olha, se cria-se uma solução lá em Rio Preto, o problema pode migrar aqui para Ribeirão Preto. O problema. Cria-se a solução em Ribeirão, que foi o remédio amargo do lockdown, o problema vai para outra região. Se tiver uma ação só, e essa ação tem de vir do governador de São Paulo, João Dória, vai continuar batendo cabeça. Fecha a capital e o litoral. A ponto de um prefeito pedir, pelo amor de Deus, né? Então o que o governo do estado tá fazendo, gente? Eu não sei o que você tá ouvindo, o que você joga a bomba, né? O que você está nos assistindo aí pelas redes sociais, pensa a respeito. Mas no meu entendimento, tem um viés político. Por quê? A próxima eleição é o Dória que estará disputando. A eleição para prefeito tá longe, daqui 4 anos. Em 2022, a eleição para governador, a eleição para a presidência da República, e isso envolve as pretensões do governador. Politicamente, como ficará para o governador Dória se ele vir a público hoje e anunciar o fechamento do estado inteiro? Politicamente, qual vai ser o peso disso? Você acha que eles não estão avaliando o lado político? Então deixa as cidades se matarem. As cidades estão se matando. Por quê? Porque falta o governador. Olha só, veio o secretário Vignoli, ontem ele deu entrevista na Globo News, falou com os prefeitos. O secretário Vignoli disse o seguinte: não, as cidades estão liberadas para fazer o que quiserem. Ô, peraí! Isso acontece desde o início da pandemia, isso não é o governo do estado que garante. A medida restritiva é a lei. Os prefeitos não podem adotar medidas mais permissivas, porém mais restritivas, eles podem. Então o governo do estado está jogando a bomba nas mãos dos prefeitos. O prefeito Santos está no ponto. Olha só o que o prefeito Santos falou aí, ó. 6h42 da manhã. Põe no ar, por gentileza. Abrir mais leitos, mas a velocidade é maior. Os indicadores de ocupação de leitos não servem apenas para que a gente tome medidas de abertura de leitos, mas principalmente para que a gente tome medidas de isolamento, de diminuição da circulação de pessoas. E ainda, junto a tudo isso, um decreto municipal da cidade de São Paulo decreta feriado por 2 semanas. Isso traz um prejuízo imenso para todas as cidades da Baixada Santista, porque as pessoas vêm para cá, principal região turística do estado, além das outras cidades da região. É momento de as medidas serem tomadas em conjunto, como foi feito aqui na Baixada Santista. Viram? Prefeito de Santos, ó. E Santos, gente, tem uma estrutura hospitalar invejável, como eu disse aqui. Você pode opinar, manda sua mensagem aqui, 981581278. Tá faltando, nesse momento, uma decisão do governador. Ou unifica as ações, ou vai ficar essa confusão no interior e no litoral. Ou unifica essas ações, ou vai ficar essa confusão no interior e no litoral. E na Grande São Paulo também. Na Grande São Paulo também. Os prefeitos da Grande São Paulo estão implorando para medidas mais restritivas, porque não tem mais onde colocar pacientes. ABC, Alto Tietê estão pedindo especificamente lockdown, que já aconteceu aqui em Ribeirão, que já aconteceu em São José do Rio Preto. São 19 cidades que enviaram na quinta-feira ofícios ao governador pedindo que seja decretado lockdown com o fechamento de todo o comércio da região metropolitana. Só que não basta, gente, a coisa apertou aqui para o interior também e para o litoral também, infelizmente. Agora, na hora que se espera uma medida do governador para colocar a casa em ordem, precisa colocar a casa em ordem, precisa organizar o estado de São Paulo. Aí vem o governo do estado e fala o seguinte: ah, mas as cidades estão aí, ó, liberadas para fazer lockdown, adotar medidas mais restritivas. Ô, gente, a hora de ser líder é agora. A hora de ser líder é agora. Se tiver adotando medida com cunho eleitoral, pensando no ano que vem, porque gera desgaste mesmo, o governador tá apanhando e tá apanhando demais da oposição, mas ele tem que esperar. Ele tá ali para isso também. Porque os números da economia são devastadores, né? Derrubaram todos os segmentos praticamente.
Então são ações amargas, impopulares. Impopulares. O governador vai adotar alguma medida nesse sentido? O Estado de São Paulo está pedindo do governador, está implorando ao governador que tome uma medida única. Aí o governador fala o seguinte, não, ó, você prefeito aí de Ribeirão Preto, ô Nogueira, você tá livre para tomar a atitude que quiser. Você prefeito aí de Rio Preto, Edinho Araújo, tá livre para tomar a atitude que quiser. Campinas, da mesma forma. Santos, da mesma forma. Aí os caras têm que vir a público pedir, pelo amor de Deus, pra população não viajar. Fechou São Paulo? O prefeito de São Paulo tá pensando no quintal dele lá, o Bruno Covas. Tá pensando na capital. Então se pede, nesse momento, uma ação única em nível estadual, que venha do governador de São Paulo.